CEO desdenha e zomba, mas faxineira humilhada surpreende e transforma a diretoria em 3 minutos. O ar no elegante escritório de São Paulo estava denso, carregado de arrogância e desprezo. Jorge, o CEO, com seu terno impecável e sorriso cínico, iniciava mais uma reunião em que todos sabiam que ele se sentiria superior, como um rei em seu trono. Esses faxineiros não têm nada a oferecer. O que podem saber sobre negócios? Soltou, enchendo a sala de risadas secas que ressoavam como ecos de suas crenças. Mas havia alguém que não se deixou abalar, Carla. A faxineira, com seu sorriso caloroso e olhar atento, estava ali, invisível aos olhos daquele império de ambição e prepotência. Mesmo em meio a tanta frieza, Carla mantinha sua dignidade, esforçando-se para garantir o sustento da família, sempre acreditando que seu papel era mais do que apenas limpar. O dia seguinte trouxe um turbilhão. A sala de reuniões estava em caos, um cliente-chave estava prestes a cancelar um contrato milionário. As vozes se elevaram, cada uma tentando se proteger enquanto Jorge, em fúria, apontava os erros de sua equipe. Se não resolverem isso, eu os demito. Não aceitarei fracassos. A tensão era palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. A equipe trocava olhares apavorados, certos de que estavam a um passo do abismo. No corredor, Carla escutou a confusão, o barulho de alarmes internos ecoando em seu coração. Ela sabia que se ignorasse a situação, estaria cumprindo seu papel de faxineira, mas algo dentro dela fervia. Era o desejo de ver mudanças, de mostrar que mesmo aqueles com vassouras podiam ter visões. Com um certo receio, decidiu entrar na sala. Quando Carla, com sua simplicidade e coragem, atravessou a porta, a sala parou. Olhares de espanto se encontraram. Jorge arqueou a sobrancelha, preparado para sua habitual zombaria, mas, ao invés disso, algo diferente aconteceu. Eu vejo muitas falhas na comunicação aqui, começou ela, a voz firme, embora seu coração pulsasse forte. Os problemas não estão apenas nas equipes, é a forma como tratamos a relação com o cliente que precisa mudar. O silêncio tomou conta. Carla havia se tornado o centro das atenções, a faxineira que desafiou a hierarquia com uma ideia clara. Sua proposta era ousada, uma estratégia de humanização do atendimento ao cliente, algo que Jorge, na sua arrogância, nunca havia considerado. A expressão de desdém em seu rosto começou a se desfazer. Um novo respeito estava se formando. As cabeças começaram a se mover, os diretores começaram a dialogar e a debater sua sugestão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar naquela sala fria, onde o sorriso de Carla era um oásis em meio ao deserto corporativo. Começava a brotar uma pequena revolução. Jorge, percebendo que seu olhar de desprezo poderia estar covardemente errado, refletiu internamente, até onde ia sua visão limitada. Como Carla, com somente sua experiência de faxineira e um grande coração, poderia ter trazido à tona uma questão tão vital? Aquela reunião, antes marcada pela arrogância, começava a se transformar. Mas a pergunta ainda pairava no ar. A coragem de Carla teria poder suficiente para mudar não apenas aquela situação, mas a cultura que se enraizou pelo escritório? A trama se adensava e novos desafios estavam por vir. Os minutos que se seguiram foram carregados de tensão. Carla, mesmo sentindo o coração acelerar, mantinha a postura firme, como se estivesse prestes a apresentar a defesa de uma causa justíssima. O clima muito parecia um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia resultar em vitória ou em uma derrota devastadora. Jorge tentava disfarçar o incômodo clima que a faxineira havia gerado, enquanto os diretores olhavam uns para os outros, buscando o apoio que antes parecia tão certo. Humanizar o atendimento ao cliente, repetiu um dos diretores, Vitor, pensativo. Nunca pensamos nisso de verdade. O que podemos fazer para dar esse passo adiante, Carla? Ela sorriu,
um sorriso doce e cheio de expectativa. Podemos começar por ouvir mais nossos clientes, entender suas necessidades. Um mero atendimento padrão não é suficiente. É hora de entrar no campo de batalha e nos tornarmos parceiros de nossos clientes, não apenas prestadores de serviço. Os diretores murmuravam entre si, o choque da sugestão reverberando como um tapa na cara de cada um deles. Jorge, ainda tentando manter a postura autoritária, decidiu intervir. Mas e se não funcionar? Estamos lidando com dinheiro e contratos. E se funcionar, Jorge? Retrucou Carla, levantando um dedo de maneira confiante. Você mesmo disse que estamos à beira do colapso. O que temos a perder, com essa mentalidade de desapego e descaso? Eu trabalho nos corredores todos os dias, posso te garantir que a chave pode estar em um simples como posso ajudar. Às vezes é isso que as pessoas precisam, apenas de um ouvido gentil e um coração aberto. As palavras de Carla tocaram algo profundo em cada um dos presentes. A arrogância de Jorge começava a se esvair, dando lugar à reflexão. Ele se sentia confrontado de uma forma que nunca havia experimentado. Uma faxineira, sem títulos ou gravata, estava questionando suas decisões. Era como se suas antigas certezas estivessem se desmoronando. O restante da reunião tornou-se uma arena de debate acalorado. Ideias surgiam, algumas ainda conservadoras, outras tão ousadas quanto as de Carla. O clima ficou quente, emoções aflorando e para alguns, a frustração presente. Não havia como voltar atrás, e enquanto as vozes se levantavam, a faxineira assistia, envolta em um misto de esperança e apreensão. Ela conhecia bem a realidade do chão que pisava, sabia que mudanças levam tempo e, mais que isso, requerem coragem genuína. Naquele momento, Jorge decidiu que tinha que agir. Com seu olhar mais centrado, pediu à equipe para desenvolver um protótipo do novo programa de atendimento, integrando as sugestões de Carla. Precisamos fazer disso uma prioridade. O mercado não espera, declarou, a resistência se desfazendo enquanto ele começava a entender o potencial daquela faxineira. No entanto, mesmo no calor da transformação, um elemento obscuro começou a emergir nas sombras. Jorge estava sendo desafiado, e a linha entre sucesso e fracasso era tênue. Enquanto Carla pedia a palavra mais uma vez para sugerir uma reunião com o time de vendas, Jorge sentiu uma inquietação crescendo dentro dele. Mas, e se as coisas não saírem como esperamos? Pensava Jorge. A dúvida engatilhada em sua mente como uma bomba relógio, prestes a explodir. O que ele não sabia era que a coragem de Carla ainda tinha mais a revelar. Havia uma teia de segredos e histórias não contadas, que logo viriam à tona, mostrando que a luta por um futuro melhor na empresa estava apenas começando. Seria ele capaz de lidar com a verdade que poderia abalar as estruturas do que sempre acreditara, e assim, enquanto a sala se preparava para a mudança, novos desafios estavam a caminho, prontos para testar não apenas a determinação de Carla, mas também a integridade de Jorge. O futuro estava se desenhando nas mãos de quem antes havia sido invisível, mas agora começava a brilhar. Carla saiu da sala em um misto de alívio e adrenalina. A reunião a havia deixado à beira de um colapso emocional. Quando a porta se fechou atrás dela, sentiu os ombros relaxarem, mas a pressão em seu peito persistiu. Por que lhe custava tanto acreditar que realmente havia sido ouvida? A dúvida não deixava seu coração em paz. Caminhando pelos corredores novamente, a faxineira notou a transformação ao seu redor. As conversas nos escritórios estavam mais animadas, as pessoas pareciam mais dispostas a trocar ideias, e ela sentia que, de certa forma, tinha alimentado aquele clima. A transformação estava apenas começando, mas em sua mente, as inseguranças voltaram a assombrá-la. E se, no final, tudo voltasse ao mesmo? E se eles não quisessem realmente mudar? Enquanto isso, dentro da sala, Jorge sentia-se como um papel em chamas. Suas convicções estavam ardendo, e as centelhas daquela conversa acalorada ainda queimavam dentro dele. Ele tinha sido desafiado, ignorando a voz ao fundo que sempre dissera para manter tudo sob controle. Evidentemente, Carla não era apenas uma faxineira, mas alguém capaz de acender o pavio da mudança. O que mais ela pode me ensinar? Pensou, enquanto tentava controlar o turbilhão emocional. Ainda naquele dia, Jorge decidiu ter uma conversa a sós com Carla.
Ele não queria mais se privar de suas ideias. Os membros da diretoria o tratavam como um líder, mas ele sentia que a liderança não era apenas sobre tomar decisões. Era também sobre ouvir com atenção. E Carla fora a única até agora que teve coragem de se levantar. Ao entrar no pequeno escritório que ela utilizava, Jorge a encontrou organizando os materiais de limpeza. O contraste entre o ambiente e as pressões do dia a dia o atingiu em cheio. Era ali que tantos detalhes eram deixados para trás, enquanto as luzes brilhantes das salas de reuniões ofuscavam a realidade. Ele a observou por um momento, sentindo-se um intruso na rotina dela. Carla? Chamou, quase hesitante. Ela se virou, surpresa, e imediatamente endireitou a postura, como se estivesse em alerta. Sim, Sr. Jorge? Gostaria de conversar um pouco sobre suas ideias e como podemos implementá-las, disse ele, tentando soar confiante. Mas a vulnerabilidade transparecia em seu olhar. Os olhos de Carla brilharam, mas logo uma sombra de insegurança cruzou seu rosto. Você deseja saber o que penso realmente? Depois do que eu disse na reunião? Sim, eu quero. Porque, honestamente, eu também tenho dúvidas, e pode ser que o que você sugeriu se encaixe nas mudanças que precisamos fazer. Eu preciso de você ao meu lado, respondeu Jorge, tentando juntar as peças da situação. No entanto, Carla hesitou. E se isso fosse só uma promoção ao seu ego? E se, no fundo, seu sonho se transformasse em uma nova oportunidade para o desprezo? Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela respondia. Se eu for sincera, eu só sei o que eu gostaria de ver. Eu não tenho todas as respostas, mas posso te contar o que enfrentamos lá fora, o que muitos de nós realmente precisam. Jorge sentiu que aquele era um momento decisivo. Era como se elas estivessem na encruzilhada do destino, prestes a tomar uma decisão que poderia tanto abrir portas quanto sepultar esperanças. As histórias não contadas na vida de Carla prometiam lançar uma nova luz sobre tudo. Fale, por favor, ele pediu, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Carla respondesse, um grito vindo do andar de cima interrompeu a conversa, como um choque elétrico. A saúde da empresa está em perigo. Precisamos de ações agora. A determinação de Jorge se intensificou. Havia algo na voz que ele reconheceu, a ansiedade de um líder em colapso, um eco das suas próprias dúvidas. Poderia Carla, com sua visão requintada das tormentas diárias, ser a resposta não apenas para os problemas deles, mas para algo muito maior? Vamos resolver isso juntos! Jorge declarou decidido. E no fundo de sua alma, uma pequena chama de esperança se acendeu. Mas os desafios estavam apenas começando, e os segredos mais sombrios da empresa estavam prestes a surgir. Carla e Jorge estavam prestes a trilhar um caminho que mudaria não somente suas vidas, mas o futuro de todos ao redor. O que mais estava escondido nas paredes daquele prédio? Conforme Jorge e Carla se encaravam, o clima tenso e tumultuado do momento ganhava um novo peso. O grito que ecoou do andar de cima ainda reverberava em suas mentes. Havia uma urgência palpável no ar, como se o futuro da empresa estivesse pendurado por um fio. Jorge assimilou a expressão de preocupação estampada no rosto de Carla. Ele percebeu que aquele papo à parte era mais do que uma simples conversa, era um chamado à ação. Olha, precisamos ouvir a todos. Não apenas os diretores. Ele respirou fundo antes de continuar. Vamos falar do que realmente acontece lá fora. Da pressão, das expectativas. E principalmente, das soluções. Os olhos de Carla brilharam mais uma vez. Certo. Eu posso compartilhar minhas experiências, mas não posso prometer que será fácil. O que você quer fazer com isso? Jorge tinha que encontrar uma forma de apoiar Carla, de transformar a voz dela em uma sinfonia que ressoasse nos corredores frios da empresa. Podemos fazer uma apresentação. O que acha de falar na próxima reunião? Você pode levar outros colegas para contar suas histórias. Ela respirou fundo, hesitante. Mas e se não acreditarem em nós? E se eu parecer uma idiota falando sobre o que enfrentamos? E se você mostrar que isso é real? A realidade pode ser mais poderosa que qualquer argumento.
Você já viu como a sala reagiu quando você falou? Sua voz fez eco. É hora de fazer isso de novo. Pode ser a chave para mudar tudo, ele insistiu. Carla olhou pela janela, o céu cinzento refletindo seu estado emocional. No fundo, uma parte dela ansiava por isso. A possibilidade de ser ouvida, de contar a história que muitos tinham medo de compartilhar. E se essa fosse a hora de agir? Vou pensar a respeito, disse Carla, com uma nova determinação começando a surgir. Mas antes que a conversa prosseguisse, outro grito cortou o silêncio do corredor. A situação com os fornecedores está crítica. Precisamos de uma solução agora. O tom de desespero ressoou pelas paredes. Jorge sentiu a adrenalina disparar novamente. É isso? O pânico é geral. Vamos fazer um mapeamento de tudo o que está acontecendo. Você pode trazer pontos que nem eu, como diretor, percebendo. O que você acha? Ele estava empolgado, quase delirante com a esperança de que, juntos, poderiam reinventar a narrativa da empresa. Carla notou a paixão nos olhos dele. Um desejo genuíno de mudança, não apenas para melhorar os lucros, mas para criar um ambiente mais humano. Se você acredita que podemos fazer isso, eu topo. Mas precisamos de apoio. Isso não vai funcionar se as pessoas não estiverem dispostas a ouvir de verdade. Concordo, Jorge respondeu rapidamente. Vamos trabalhar juntos. Já é um começo. Nos próximos dias, Carla começou a reunir relatos de seus colegas. Histórias de desafios, ousadias e a luta cotidiana que poucos entendiam. Ela anota tudo, chegando a criar um dossiê com sugestões e necessidades. A cada dia, a confiança brotava dentro dela. O que começou como um ato de coragem se transformava em uma missão. A sala da diretoria estava prestes a receber as vozes que sempre foram silenciadas. Quando Jorge entrou na reunião alguns dias depois, com Carla ao seu lado, sentiu o clima pesado, mas carregado de expectativa. Olhares curiosos e céticos o avaliaram enquanto ele se preparava para apresentar seu projeto. Hoje, vamos ouvir algumas histórias. E não só opiniões, mas vozes que fazem essa empresa pulsar. Jorge começou, sentindo seu coração acelerar. Mas havia algo escondido, uma verdade não mencionada que pairava na sala. O clima mudaria em breve, e as fraquezas que cada um tentava esconder começariam a fluir. Mas naquele momento, Jorge e Carla mal sabiam que uma tempestade estava se formando nas sombras da sala. O que os diretores realmente pensavam sobre essa mudança? E quais segredos eles estavam a ponto de revelar que poderiam abalar os fundamentos da empresa? O ambiente estava carregado. Enquanto Jorge iniciava a apresentação, Carla observou os rostos à sua frente. Alguns aparentavam curiosidade, outros desdém claro. Ela apertou a folha de papel em suas mãos, sentindo cada batida de seu coração como um tambor que carregava seu nervosismo. A primeira história seria dela. Aquela chance de transformação estava prestes a começar. Primeiro, queremos compartilhar um pouco do que vivemos aqui no dia a dia, Jorge continuou, tentando manter a confiança. A realidade que afeta nossas decisões é muito mais complexa do que parece quando vista do topo. E então Carla se levantou. O silêncio a envolveu. Meu nome é Carla, e sou faxineira desta empresa. Minha função pode parecer simples, mas eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Eu vejo e ouço tudo, ela disse, sua voz tremendo no início, mas crescendo em força. A princípio, alguns risos nervosos surgiram nas faces dos diretores. Mas Carla não recuou. As palavras dela fluíam como um rio sério e profundo. Eu escuto as reclamações de todos. Eu vejo seus rostos enquanto trabalham até tarde, preocupados com prazos e números. Mas também vejo suas vidas. O que muitos não sabem é que a pressão não é apenas sobre metas e entregas. Ela pesa em nossas almas. Jorge observava, com o estômago revirado. Havia algo em sua voz que capturava a atenção. E, conforme Carla falava, a tensão na sala se tornava mais palpável. Ela contou sobre um dia em que encontrou Alberto, um dos diretores, em uma sala escura, olhando pela janela. Os olhos dele estavam cansados. Alberto, você sabe que não está sozinho, né? Ela lembrou.
A pressão não precisa ser um fardo isolado. Estamos todos juntos nisso. Os murmúrios silenciaram. Alberto olhou para baixo, um rubor subindo em seu rosto. Aquelas palavras ecoaram mais forte do que qualquer apresentação de resultados financeiros. Eu quero que vocês entendam que cada um de nós aqui, independente da posição, traz dores e histórias. O olhar de Carla se fixou em cada um deles, como se estivesse fazendo um apelo emocional. Quando preparamos um ambiente, estamos criando não só um espaço físico, mas um lar. E quando cuidamos uns dos outros, todos ganhamos. Conhecemos os desafios que vocês enfrentam. Queremos ajudar a mudar isso. As expressões mudaram. Os diretores começaram a se olhar, alguns claramente desconcertados. E, então, uma das diretoras mais jovens, Ana, levantou a mão. Posso falar? A sala se silenciou novamente. Não posso acreditar que esperávamos que as coisas mudassem sem ouvir vocês. Isso é só um reflexo da nossa desconexão. E, de repente, a reunião ganhou vida. As vozes começaram a se sobrepor, ideias surgindo, e Carla percebeu que havia quebrado o gelo. Abriram-se discussões sobre soluções, sobre trabalhar em equipe. O que antes parecia uma conversa solene se tornava um diálogo vibrante. Mas enquanto a energia se intensificava, Jorge viu um movimento no fundo da sala. O CEO, muito sério, levantou-se lentamente e pediu a palavra. O olhar dele carregava um peso. Precisamos discutir isto de forma mais detalhada, disse, suavizando o tom. Jorge sentiu um frio na barriga. O que o CEO realmente pensava? E qual seria a resposta dele àquela onda de mudança que começava a se formar? O coração de Carla disparava, mas havia a sensação de que a tempestade não tinha acabado. Naquele instante, o futuro da empresa estava prestes a ser redefinido. E o que aconteceria a seguir poderia ser o início de uma nova era ou o retorno à velha ordem que ignorava o pulso da empresa. O que os diretores decidiriam naquele momento poderia mudar tudo de uma vez por todas. O CEO se posicionou na frente da sala, cruzando os braços enquanto observava todos com um olhar penetrante. O silêncio se tornava pesado, saturado de expectativa. Jorge se sentiu afundar em sua cadeira, como se o peso do olhar do CEO o empurrasse para baixo. A sala, antes vibrante com a energia de novas ideias, agora parecia um campo de batalha, onde cada guerreiro estava ansioso pela direção de sua liderança. Eu aprecio a sinceridade de vocês, começou o CEO, sua voz firme, mas carregada de um tom crítico. Contudo, não podemos basear decisões em emoções. Precisamos de números, resultados, e tudo o que ouvimos aqui hoje não garante que a empresa continuará a crescer. Suas palavras penetram como punhais nas esperanças suscetíveis que estavam apenas começando a germinar. As expressões foram de alívio e expectativa a desapontamento. Carla, no fundo, sentiu o estômago revirar com a frustração. Seu esforço estava se dissolvendo diante de seus olhos. Ela olhou para Jorge, que não parecia menos abalado. Eram as vozes deles que construíam um novo futuro e agora pareciam prestes a ser silenciadas novamente. Ana, a jovem diretora, não se deixou abater. Mas e o bem-estar dos funcionários? Seus relatos nos lembram da importância de ouvir e respeitar todos. Não podemos ignorar isso por conta de planilhas. Sua voz subia, tocando o fervor que começava a brotar em todos. Outros diretores começaram a inclinar-se em sua direção, como se houvesse um feitiço no ar. Podemos achar uma maneira de transformar esse diálogo em algo produtivo, sugeriu Carla, segurando o papel que ainda tremia em suas mãos. Não vejo isso apenas como uma apresentação. É um chamado. Se não ouvirmos uns aos outros, como poderemos inovar? O CEO hesitou, sua expressão endurecendo, mas houve uma brecha. Carla ousou dar um passo à frente. Senhor CEO, começou, em um tom ousado, é assim que fazemos o verdadeiro trabalho, olhando para a nossa realidade, não apenas para as cifras. As histórias que trocamos aqui hoje podem fazer uma diferença imensa, se formos sinceros. O olhar dele se afrouxou pelo primeiro momento, mas logo voltou a encarar a sala de forma desdenhosa. Histórias não mantêm uma empresa de pé, minha cara. Precisamos de resultados.
Se vocês acham que vão mudar a cultura apenas falando, sinto muito, mas estão enganados. O ar se tornava raríssimo, e a frustração palpável. Jorge observou cada expressão, cada respiração suspensa na sala. Os rostos que antes mostravam apoio agora carregavam preocupação. Seriam aquelas palavras o suficiente para acabar com a mudança que estava começando, mas então, no meio dessa tensão, Alberto se levantou. Ele não era famoso por compartilhar seu lado emocional, e isso tornava sua atitude ainda mais impactante. Eu reconheço que, por muito tempo, estive tão preso ao meu próprio mundo que ignorei o que realmente importava. A pressão nos isolou, mas isso não precisa continuar. Ele respirou fundo. Precisamos parar de usar números como uma muleta. Precisamos começar a ouvir os humanos que estão por trás deles. O murmúrio da sala começou novamente, agora com um tom diferente. As vozes dos diretores somavam-se à fala coletiva que havia começado com Carla. Um impulso de transformação estava no ar, mas ainda havia um elefante na sala, o olhar restrito do CEO, que ponderava sua decisão. Nesse instante, a tensão se intensificou. O que ele diria? As palavras do CEO poderiam tanto apagar a esperança que começava a brilhar quanto alimentá-la, fazendo a sala e cada presente sentir o peso daquela decisão crucial. E, enquanto a expectativa pulsava, um grito ecoou de fundo, quebrando o padrão. Alguém precisa se levantar e falar a verdade. Era a voz de um jovem que raramente aparecia nas reuniões. O que ele diria? As palavras dele poderiam mudar tudo. O chiado do ânimo tomou conta da sala. Todos se viraram para o jovem, surpresos com sua ousadia. Alberto, que estava à frente, parecia tão intrigado quanto os outros. O garoto, de cabelos bagunçados e olhar decidido, respirou fundo e avançou alguns passos, como se estivesse prestes a saltar para uma nova dimensão. Desculpem, mas eu não consigo ficar calado. Ele começou, a voz tremendo, mas carregada de convicção. Vocês falam de números e resultados, mas eu sou apenas um estagiário que tem limpado essas salas todos os dias. Vejo como os funcionários estão se esforçando, mas com esse clima aqui, eles estão desmotivados. Uma empresa que não valoriza as pessoas que fazem o trabalho sujo não tem como prosperar. O silêncio foi ensurdecedor novamente, mas não por medo. Era a sensação de um novo caminho se abrindo. Jorge observava atentamente, segurando a respiração. Ele nunca viu alguém tão jovem falar com tanta paixão em uma sala tão formal. Verdade que as planilhas são importantes, mas o que realmente importa são as pessoas que trabalham com a gente. O jovem continuou, cada palavra ganhando força. Na faxina que faço, escuto conversas, vejo as caras cansadas, ouço sonhos sendo deixados de lado. A gente precisa de um ambiente onde as vozes possam ser ouvidas, não só as estatísticas de produção. Aos poucos, as expressões de desapontamento começaram a se transformar. Olhares antes voltados para baixo agora buscavam aquele jovem corajoso. Jorge sentiu um arrepio na espinha. Era esse tipo de coragem que eles precisavam, algo que poderia finalmente quebrar a barreira entre a diretoria e os funcionários. O CEO, de braços cruzados, ainda exibia um semblante de ironia, mas havia uma leve mudança em seu olhar. Ele parecia verdadeiramente intrigado, talvez até confuso. O que aquele jovem estava fazendo com aquele discurso tão intrigante? Eu não sou a voz da mudança, mas sou parte dela, o estagiário dizia, agora mais forte. E se eu, que só limpo o chão, posso sentir essa necessidade por mudança, imaginem todos os outros que trabalham aqui, que se sentem invisíveis. Seria incrível se começássemos a trabalhar juntos e a valorizar cada história, cada esforço, cada voz. Os murmúrios aumentam. Carla apertou a mão de Jorge, e neste leve ato de solidariedade, sentiu que uma esperança pulsava novamente. A energia no ar era palpável, algo que não se sentia há muito tempo nas reuniões. Era como se cada pessoa estivesse se levantando, dizendo ao CEO que já era hora de olhar além das cifras. Finalmente, o CEO, que parecia uma muralha impenetrável, soltou um pequeno respiro e, pela primeira vez, parecia levá-los a sério. Entendo seu ponto de vista, ele respondeu lentamente, as palavras saindo hesitantes. Mas ainda assim, precisamos de números que amparem emoções.
Como vocês, criativos, planejam mesclar isso? Naquele momento, a sala estava à beira de uma transformação. O CEO estava ouvindo, e a equipe parecia um todo, vibrante e faminta por mudança. E ao mirar os rostos ao redor, Jorge percebeu que muitos estavam prontos para dar o próximo passo. Precisamos de um plano que una nossos dados com as vozes. Uma forma de traduzir sentimentos em resultados concretos, Carla rapidamente propôs, seu coração pulsando com uma nova determinação. A ideia ungava no ar, como uma promessa. Mas ainda havia dúvidas pairando sobre a sala. Poderiam eles, uma equipe aparentemente dividida, realmente encontrar um caminho a seguir unidos? O jovem foi a última voz a ecoar na sala, olhando em volta, e assegurando-se de que todos sentissem uma centelha de esperança. Sejam como nós, virem vozes, e não números. E, se precisarem de um plano, eu estou aqui para ajudar. E assim, enquanto a atmosfera se transformava e as ideias começavam a fluir, a pergunta estava no ar: o que seria necessário para que o CEO finalmente abraçasse um novo futuro e colocasse as vozes humanas em um lugar central nas decisões da empresa? A sala estava agitada. Murmúrios de expectativa faziam ecoar como um sopro de vida renovado. Jorge, ainda se recuperando do impacto do discurso do jovem, sentiu sua esperança renascer. Olhou para Carla, que agora era uma faísca de determinação. Ela começou a elaborar uma ideia no meio do tiroteio de palavras que flutuava no ar. E se fizermos uma pesquisa interna? Sugeriu Carla, com a voz tremendo de emoção. Conseguimos trazer as histórias de cada um, transformá-las em dados que o CEO compreenda. Algo que não apenas toque, mas que também gere resultados. O jovem estagiário, que até então permanecia ao fundo, com olhos brilhando de entusiasmo, interrompeu. Isso! Precisamos de um canal onde os funcionários possam expressar suas experiências diariamente. Uma forma de mostrar que cada mínima ação tem um impacto real no todo. Seu rosto iluminava-se com as possibilidades que agora se desenhavam. Alberto, que vinha observando em absoluto silêncio, parecia agora contemplativo. Vocês têm razão, as histórias pessoais estão perdidas nesse mar de números. O que podemos fazer em relação à cultura organizacional, que valorize a voz de todos? Isso precisa ser a base do nosso esforço. A plateia se encheu de murmúrios concordantes. Jorge sentiu seu coração pulsar mais forte. Era exatamente o que a equipe precisava, uma conexão entre o que se vivia nas salas de trabalho e a liderança que governava de longe. A ideia de criar um espaço seguro para cada pessoa falar se transformou em uma visão coletiva. Vamos fazer da pesquisa não apenas uma consulta, mas um projeto aprofundado. Podemos criar painéis, reunir as ideias em um evento, talvez até envolver todo mundo numa grande celebração para compartilhar as vozes. Jorge falava cada vez mais rápido, sentindo a energia e a colaboração crescendo a cada segundo. A atmosfera carregava um peso que exigia ação, e a ideia de que eles poderiam moldar o futuro da empresa estava prestes a se concretizar. O CEO, que até então mantinha uma postura defensiva, começou a se mover inquieto na cadeira. Ele ajustou a gravata como se estivesse preparando-se para um confronto, mas dessa vez era diferente. Entendi que querem reviver algo que está perdido. Mas como garantiremos que essas vozes se traduzam em resultados palpáveis? O que nos garante que esta mudança funcionará? Sua expressão misturava curiosidade e ceticismo. Foi então que a jovem voz, que havia começado tudo, se fez ouvir novamente. Senhor CEO, os resultados vêm da motivação, da paixão que pode ser despertada. Se cada funcionário se sentir valorizado e fizer parte da mudança, os números se seguirão. Afinal, não é disso que se trata? Seus olhos brilhavam como se segurasse um pedaço de esperança. O silêncio que se seguiu foi cortante. Cada um ali sabia que era um momento crucial. A resistência do CEO poderia ser derretida pela força daquela paixão coletiva. Talvez seja isso que nos falta, disse ele, um pouco mais baixo desta vez. A incerteza o envolvia, mas o jovem, impulsionado pelo espírito da mudança, olhava diretamente nos olhos dele. Podemos ser mais do que números. Deixemos de lado a desconfiança e comecemos agora a construir algo novo. Que tal uma primeira reunião para darmos início a esse movimento?
A sala começou a vibrar com ideias sendo trocadas, olhares de esperança e determinação se encontrando. Jorge sentia seu corpo inteiro pulsando, como se aquilo fosse o início de um novo capítulo. A ideia de transformação estava a poucos passos, mas ainda pairava a pergunta crucial no ar: seria possível romper com a tradição enraizada e criar um verdadeiro espaço colaborativo? E, enquanto todos se mobilizavam, uma mensagem de texto chegou ao celular de Jorge. Ele não reconheceu o número, mas a frase que ecoava na tela fez seu coração parar: você não sabe de tudo que está por trás dessa empresa. Cuidado! A sala ainda estava reverberando em entusiasmo, mas no fundo de sua mente, Jorge não conseguia afastar a mensagem que acabará de receber. Cuidado! Um alerta mudo que pairava no ar e que mergulhava seus pensamentos numa névoa de desconfiança. Ao redor dele, o clima era de celebração, mas como poderia relaxar se algo tão sombrio se infiltrava em seu espírito? Ele olhou em volta, notando cada rosto. Carla conversava fervorosamente com o estagiário, os dois com a expressão radiante de quem acredita que pode mudar o mundo. Alberto escutava em silêncio, pensativo, mas visivelmente animado. O CEO, embora ainda mantendo seu ar crítico, parecia agora mais aberto à ideia que surgia no ar, um pequeno milagre diante de suas incertezas. Ótimo, então vamos fazer isso. O tom do CEO ressoou na sala, fazendo com que as vozes diminuíssem. Quero ver esses resultados logo. O que será que devemos esperar? Um evento ou algo maior? Sua postura, embora ainda firme, começava a mudar, como se algo naquela energia comum estivesse tocando sua resistência. Jorge sentiu algo se mexer dentro dele, uma pequena chama acesa por aquelas vozes. Era um momento histórico para a companhia, e ele queria mais do que palavras, queria ação. Vamos organizar uma reunião inicial com todos. Precisamos mapear ideias, definir o que cada um pode trazer para esse projeto. Sua própria voz ecoava estridentemente, transbordando emoção e urgência. De repente, o barulho à porta atraiu sua atenção. Uma faxineira, conhecida por todos como Dona Maria, entrou na sala. Jorge sempre a admirou por seu jeito tranquilo, mas naquele instante, ela parecia diferente. Uma força invisível emanava dela. Os murmúrios cessaram instantaneamente, todos atentos ao que ela poderia dizer. Desculpem interromper, mas vocês falam em vozes, em histórias. E eu sou apenas uma faxineira, não sei se tenho algo a contribuir, começou Dona Maria, sua voz tremendo levemente. Mas a verdade é que, mesmo eu, escuto e vejo o que acontece. Cada um de vocês é importante para mim, para esta empresa. Quando limpo as mesas, escuto risadas, e às vezes, choro. Para alguns, este é só um espaço de trabalho, mas para outros, é um lar. Um silêncio profundo se instalou na sala. A sinceridade de suas palavras parecia penetrar mais fundo que qualquer estatística ou discurso motivacional. Jorge sentia seu coração acelerar. Afinal, a conexão estava ali. Ela continuou, cada palavra mais impactante que a anterior. Às vezes, escuto vocês conversando sobre o que esperam, o que sonham. Se eu posso limpar, se eu posso ser a voz de quem trabalha aqui todos os dias, então, por que não posso ajudar na mudança que vocês buscam? Seus olhos brilhavam com uma sinceridade que não podia ser ignorada. O CEO, que antes estava cético, agora parecia chocado. Ele olhou ao redor, seu semblante mesclando confusão e admiração. Como alguém que sempre tinha sido visto como inferior ao universo corporativo poderia tocar tão fundo na essência da empresa? Dona Maria não esperava aprovação, mas, de repente, uma onda de aplausos explodiu. Ali, aqueles rostos antes preocupados se transformaram, e a determinação coletiva se condensou num só sentimento: a união. O que estava sendo criado havia superado as barreiras impostas pela hierarquia. A mensagem ressoava em Jorge. As vozes, as experiências de cada um, mesmo as mais humildes, eram poderosas. Ele sentiu um impulso, a necessidade de alinhar aqueles sentimentos e dar corpo à transformação. A ideia de um projeto colaborativo não só a partir dos altos escalões, mas abrangendo todos os que, como Dona Maria, faziam a empresa funcionar todos os dias. No entanto, ao mesmo tempo em que a sala fervia com um novo espírito, Jorge não pôde ignorar a mensagem ainda piscando em seu celular.
O que realmente estava por trás daquela empresa? Seria tudo tão belo quanto aparentava? Ele precisava descobrir, e logo a reunião tomou um rumo inesperado, e a transformação parecia iminente. Mas uma nova pergunta pairava no ar: o que poderíamos descobrir sobre nós mesmos quando começamos a escutar verdadeiramente uns aos outros? E, de repente, Jorge sabia que o próximo passo poderia levá-lo a algo muito maior e mais perigoso do que ele jamais imaginara. O clima na sala era eletricamente tenso, mas agora carregado de uma nova energia. As palavras de Dona Maria reverberavam na mente de todos, transformando o ar pesado de insegurança em um espaço de acolhimento e coragem. Jorge sentiu, pela primeira vez, que a mudança era não apenas necessária, mas inevitável. Com os aplausos ainda ecoando, o CEO olhou em volta e, pela primeira vez, enxergou não apenas funcionários, mas seres humanos, cada um com suas dores e esperanças. Ele se retirou da sua postura fechada, alargando os braços como se quisesse incluir todos ali, mesmo os que eram invisíveis a seus olhos há tanto tempo. Vamos construir uma realidade onde todos tenham voz, disse, com a firmeza da convicção genuína, surpreendendo a todos. No entanto, a mente de Jorge continuava a bombear perguntas, a mensagem em seu celular pulsando como um alerta silencioso. O que estava por trás daquela empresa? Ele precisava descobrir. Assim, sentiu que se aproximava de um ponto de virada, não apenas em sua carreira, mas na vida de todos os presentes. O futuro da empresa exigiria não somente decisões sobre números, mas uma genuína transformação cultural. Enquanto a reunião prosseguia, ele decidiu que não poderia enfrentar esse novo desafio sozinho. Carla, ali, ainda brilhava com a força que emana de quem se sente ouvido e valorizado. Ele olhou para ela e viu um aliado poderoso. Carla, o que você acha de liderar essa nova pesquisa interna? O que Dona Maria disse detalhou algo que todos nós precisamos: as histórias. Precisamos ouvir, e seu papel será fundamental, sugeriu Jorge, uma nova determinação iluminando seu olhar. A expressão de Carla se iluminou enquanto ela sentia, seu rosto refletindo a confiança que nascerá daquela tarde inesperada. Sim. Podemos criar um canal onde todos compartilhem suas experiências. E, mais, que nós, da direção, possamos também mostrar vulnerabilidade. Exclamou, a empolgação preenchendo o espaço. O CEO fez uma pausa, seus olhos avaliando cada um dos diretores. Havia incertezas, porém, havia também uma centelha de esperança. Se todos estão dispostos a contribuir, devemos seguir em frente. Mas, e se não houver mudanças? Perguntou ele, o tom de ceticismo ainda em sua voz. Então nos responsabilizaremos, um a um. Falou Alberto, com a voz decidida. Estamos em um barco juntos, e só chegaremos a bom porto se todos os remarem na mesma direção. Cada um de nós é uma peça crucial, independente de seu papel. Jorge sentiu que estava se desenhando algo realmente poderoso. Um murmúrio de acordos começava a crescer, como uma onda misturando vozes, histórias e sonhos. Desde as faxineiras até os diretores, todos queriam ver uma nova cultura que priorizasse a escuta e a colaboração. Enquanto a emoção invadia a sala, Jorge sentiu o impulso de que precisava agir. Vamos formar um grupo responsável por compartilhar as histórias que todos trarão. Podemos analisar e apresentar como uma parte essencial da nossa estratégia. E isso não deve ser só um evento singular, mas um modo contínuo de assimilar as vozes em nosso cotidiano, articulou, sentindo o fervor coletivo pulsar no ar. Dona Maria, ainda presente, olhou para Jorge e Carla. Estou aqui para ajudar. Muitas histórias podem estar escondidas nos cantos desse escritório, mas precisaremos coragem para iluminá-las. A mudança começa com a nossa disposição de enfrentar as verdades no dia a dia, disse, sua voz forte e suave, como se cada palavra fosse um sopro de transformação. O CEO, agora mais relaxado, olhou para cada um deles e deu um passo em direção ao futuro. Então, que comecemos. Vamos reunir as histórias, escutar os desafios e encontrar soluções. Se a mudança não acontecer, podemos nos responsabilizar por isso, declarou, um novo brilho no olhar. O que antes era um ambiente de arrogância transformou-se em um abismo de conexão emocional.
A partir daquele momento, a empresa começaria a colher os frutos de um novo acolhimento, a transformação de um espaço de trabalho numa verdadeira comunidade. Enquanto todos levantavam as mãos em sinal de concordância, Jorge não pôde evitar que a mensagem em seu celular voltasse à sua mente. Ele sabia que, independentemente dos novos desafios que estariam por vir, aquele momento marcaria o nascimento de algo grande. O futuro da empresa agora estava nas mãos de todos, e as vozes de cada um finalmente estavam prestes a ser ouvidas. E assim, com um novo passo, aquela jornada apenas começava. Jorge decidiu que não esperaria mais para desbravar os mistérios que se ocultavam nas sombras de sua empresa. Ele estava pronto para descobrir a verdade que poderia tanto ameaçar quanto fortalecer tudo aquilo que estavam construindo juntos. A mudança estava no ar, vibrante, e nenhum deles poderia imaginar que a verdadeira revelação ainda estava por vir. E essa revelação mudaria não apenas a empresa, mas a vida de cada um ali presente. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Vamos juntos continuar essa jornada.